mais um Palavras Cruzadas. Eu sou a Natasha e estou com o Carlos Macedo. Carlos, é sempre um prazer passar as palavras cruzadas contigo. Espero que todos estejam a ter uma boa semana. E vamos então recapitular, vamos fazer o resumo da nossa lição, que é a lição número 6 e cujo título é a leitura da palavra. Carlos, não sei se queres ler o verso áureo. Sim, sim. Portanto, quero cumprimentar também todos aqueles que nos veem e ouvem através, portanto, da internet. Vamos então, portanto, ler o verso áureo, que está em Neemias, capítulo 8, versículo 8, e que diz o seguinte: E leram no livro a lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Faziam que lendo se entendesse. É importante, quando a gente lê ou quando a gente fala, que as pessoas entendam. Exatamente, a compreensão. Exatamente, nós iremos ver mais à frente que as pessoas entendam, porque a compreensão é importante, porque ao fim e ao cabo a finalidade é essa. Exatamente. É que nós e os outros compreendamos. Se não é o chamar, ouvir, entrar a 100 e sair a 200, não é? Exatamente. Exatamente, não é esse o objetivo. Aliás, eu acho que nunca é esse o objetivo. Quando alguém lê para outra pessoa, nunca é esse o objetivo, não é? Muito menos com a leitura da Palavra de Deus. E vamos andar sempre à volta deste capítulo, Neemias 8. Este é o versículo central, realmente, e é à volta deste capítulo que nós agora vamos desenvolver o tema desta lição. A leitura da Palavra, esta importância neste momento da história para os filhos de Israel e a aplicação prática para os nossos dias, como é óbvio, porque estas lições são sempre muito boas, são sempre excelentes, porque trazem sempre esta componente super importante. Porque também vamos ver ao longo da lição que sem prática também não adianta nem ouvir, nem compreender. Exatamente. Sem uma parte prática. Mas vamos desenvolver isto ao longo da lição. E esta leitura, a leitura da Palavra de Deus é sempre importante em qualquer momento, não é? Mas neste momento era importante porque o povo vinha do cativeiro em Babilónia, não é? Portanto, em termos históricos, vamos localizar-nos. Tínhamos acabado, portanto, o povo tinha vindo do cativeiro de Babilónia. Exatamente, tinham acabado de reconstruir. Portanto, no fundo, primeiro reconstruíram o templo, primeiro reconstruíram o templo e depois as muralhas de Jerusalém. Portanto, este é aquele momento da história em que eles tinham acabado de construir a muralha, reconstruir as muralhas de Jerusalém. Outra circunstância engraçada que nos coloca, portanto, que em termos de tempo, de espaço temporal, é que isto aconteceu no 7º mês, correto? Exatamente. E era um mês muito especial para os israelitas, portanto nós sabemos que havia uma série de festas muito importantes para os israelitas, não sei se queres... Sim. Até a lição mais à frente desenvolve exatamente esse tema, não é? Portanto, podes continuar, sim, Carlos. Sim. Após terminada a construção da muralha, Neemias nomeou um governador de Jerusalém, que era o seu irmão Anani, e um líder da cidadela. Portanto, começa a reorganização, portanto, da cidade e do povo de Israel. Não é? Eles inicialmente reconstruíram o templo, foi a primeira preocupação que eles tiveram, não é? E depois então reconstruíram, portanto, a muralha da cidade de Jerusalém, com a oposição que nós sabemos e que estudámos em lições anteriores. Não é? A oposição e as tentativas que aqueles povos ali à volta fizeram para evitar exatamente que eles finalizassem a obra. Aliás, a lição frisa bem isso, que todas as nações circunvizinhas, portanto, digamos assim, os vizinhos de Israel, ficaram espantados e reconheceram que, de facto, que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. É incrível este testemunho, Carlos. Claro. Que eles próprios, foram eles que criaram a oposição, não é? Foram eles que criam a destruição e que criaram entraves. E eles próprios, no fim, reconheceram que, de facto, o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Porque no meio de todas aquelas tribulações, eles conseguiram levar o seu propósito até ao fim. Os inimigos tentaram tudo, ameaças, portanto, cartas para o rei, para o rei Artaxerxes, e portanto, eles tentaram tudo para evitar exatamente a finalização, que eles completassem aquela obra. Mas Deus estava por trás. Portanto, e eles próprios reconheceram reconheceram claramente que havia um poder superior a conduzir aquela obra, não é? E então, como tinhas referido anteriormente, e logo no início da lição, a lição fala aqui que realmente eles reuniram-se no 7º mês, que era o mês de Tisri. É o mês de Tisri, o 7º mês, que tinha 3 festas importantes.
3 grandes festas que a Natasha vai nomear. Portanto. Então nós tínhamos primeiramente a festa das trombetas, que era uma preparação para o juízo de Deus. E isto era no primeiro dia do mês. Logo no primeiro dia. Depois tínhamos o dia da expiação, que era o dia do juízo, e isto era no 10º mês. No 10º dia? No 10º dia, peço desculpa, no 10º dia do mês. 10º dia do 7º mês. Peço desculpa. Desculpa. Depois tínhamos a festa dos tabernáculos, que era a que recordava a salvação do Egito, não é? Exatamente. Suscitada por Deus e todo o seu cuidado para com o povo de Israel ao longo de toda esta viagem no deserto, portanto estes 40 anos no deserto, que era no 15º dia do mês. Portanto, este mês, o 7º mês, era um mês talvez o mais importante do calendário judaico. Exatamente. Porque este mês tinha estas 3 festas importantíssimas, incluindo o dia da expiação, portanto, não é? Não foi por acaso, não é, que se concluiu a muralha nesta altura. Eu não acredito em coincidências nem acasos, não é? Claro. E acredito que a mão de Deus está sempre por trás de tudo o que acontece. E a gente pode dizer, que coincidência, a leitura ao povo foi feita, ou seja, já estava tudo reorganizado para se dar novamente este conhecimento ao povo da Torá, da lei, que vamos ver mais à frente, precisamente a coincidir com o 7º mês. Claro. Parece uma coincidência, não é? Nós sabemos que não há coincidência e vamos ver ao longo da lição precisamente este propósito, porque é que foi nesta altura, porque não foi noutra altura. Exatamente, eles terminaram a construção no 6º mês, foi completado, e logo no 7º mês, logo no primeiro dia, portanto, eles fizeram esta grande celebração, que era o dia das trombetas, da festa das trombetas, não é? E eles fazem então, portanto, esta grande assembleia, e aí é então que eles vão ler a palavra de Deus. E é engraçado, quando nós fazemos a leitura de Neemias, começando logo no versículo 1, portanto, fazendo esta leitura do capítulo 8 de Neemias, é engraçado que nós vemos que foi o próprio povo que solicitou a leitura. Sem e isto dúvida. É um pormenor extremamente importante, porque não foi uma imposição nem de Esdras, nem de Neemias, nem dos líderes do povo. Foi o próprio povo que solicitou, pediu. O próprio povo tinha sede de conhecimento de Deus. Não nos podemos esquecer que estes anos todos de cativeiro, não é? Sim. Principalmente as novas gerações desconheciam, não tinham estes conhecimentos, não conheciam a Tora, não é? Nós já vamos desenvolver, já é a segunda vez que eu digo a palavra Tora, para quem não sabe o que é, nós já vamos desenvolver mais à frente. Sobre... E é engraçado ver que foi o próprio povo que solicitou, portanto a sede de conhecimento de Deus deste povo era tão grande que não ficou à espera que fosse algum líder a tomar iniciativa, eles próprios tomaram a iniciativa, e isto também é uma grande lição para nós. Claro. Devemos ser nós a tomar a iniciativa de querermos buscar conhecimento da palavra de Deus. Não devemos estar à espera que alguém venha ter connosco e diga, olha, queres saber o que isto é, ou queres ouvir? Claro que quando essas oportunidades surgem também devemos acatá-las e aproveitá-las, não é? Mas, acima de tudo, devemos ser nós a tomar esta iniciativa de buscar o conhecimento de Deus. Porque Deus é connosco e o Santo Espírito de Deus portanto, manifesta-se na nossa vida. Não é? E Ele próprio insta-nos a querermos buscar este conhecimento e devemos ouvir a voz de Deus, como o povo ouviu. Outra coisa que eu acho curioso é que raramente a Bíblia menciona as mulheres. Não é? Nós temos episódios ao longo da Bíblia, nomeadamente até no Novo Testamento, com os milagres de Jesus. Eu estou-me a lembrar dos milagres da multiplicação do pão e dos peixes, que menciona cerca de 5.000 homens. E nós é que depois temos que fazer as contas estatisticamente. Ora, se havia 5.000 homens, mulheres geralmente há mais as crianças e tal. Porque a Bíblia omite, regra geral, esta informação. Mas é engraçado ver que nestes 2 versículos de Neemias 8, 1 e 2, é mencionado as mulheres, são mencionadas as crianças, são mencionados inclusive os estrangeiros. E isto para mim teve um impacto ainda maior, porque como é tão raro e é sempre omissa a presença das mulheres, não é? Ao longo da Bíblia, isto para mim mostrou de facto quão importante esta reunião foi para este povo. Mas há muitas mulheres, desculpa. Sim. Mas há muitas mulheres protagonistas na Bíblia, não é? Portanto, não é isso que eu estou a dizer. É verdade que naquela cultura, na cultura daquele tempo,
Na cultura daquele tempo, é essa a questão, cultura humana daquele tempo, exatamente, socialmente as mulheres realmente não eram preponderantes, não é? Mas para Deus, Deus não pensa assim. Claro que não, Deus não pensa assim, não era da vontade de Deus que isso acontecesse. Exatamente. Claro porque Deus, que sim. Portanto, isso que fique bem patente, não é isso? Eu não estou a chamar Deus de machista. Claro. Exatamente, para Deus, quer o homem, quer a mulher, são importantes. Estamos a falar, de facto, daquela sociedade, uma sociedade altamente patriarcal, sem dúvida. Que omitia as mulheres do censo, omitia, por natureza. Era assim mesmo, tanto as mulheres não eram mencionadas, muitas vezes os estrangeiros também não eram, porque também não eram gentios, portanto... Claro, mas não era da vontade de Deus que isso acontecesse. Não era da vontade de Deus, aliás, a gente vê isso ao longo da história de Israel, isso, não é? Mas a verdade é que aquele povo era assim, era a própria sociedade que impunha estes costumes. Pois era a cultura daqueles tempos. Era a cultura daqueles tempos, e eles foram influenciados, o povo de Israel e por isso é que foi para mim é tão importante ver o facto de aqui nestes versículos vir mencionado homens, mulheres, crianças e estrangeiros. Ou seja, o que isto para mim indica é que, de facto, este episódio na vida do povo foi tão importante, e é tão importante para nós hoje em dia, que há este cuidado de ficar bem patente, que é para todos. Não vai haver algumas dúvidas em algumas mentes. Só estão mencionados os homens. Então aqui não há mesmo dúvidas nenhumas. Isto foi importante para todo o povo. Todo o povo, independentemente da idade, do género, independentemente, inclusive, da nacionalidade, porque já vimos que foi importante. Também foram incluídos os estrangeiros também, não é? E é interessante também que é verdade, como tu referiste, que foi o próprio povo a pedir a leitura da Palavra de Deus, e vemos também, de certa forma, aqui também as consequências do trabalho que Esdras, como o ensinador da Palavra de Deus, tinha feito durante 13 anos, não é? Exatamente. Ele tinha procurado sensibilizar o povo exatamente para a Palavra de Deus. Neemias era o governador e Esdras, portanto, era o sacerdote, o escriba, portanto, era aquele que tinha a preocupação exatamente... E estes dois homens eram verdadeiramente consagrados a Deus. Sem dúvida. E daí vermos também estes frutos. Exato. Se não tivesse havido este trabalho prévio, se calhar a resposta do povo não teria sido a mesma. Não teria sido a mesma, mas provavelmente. Nós vamos vendo isso ao longo da Esdras e Neemias realmente fizeram um trabalho de reforma extraordinário, não é? E a gente já tinha mencionado a palavra Tora, não é? A palavra Tora é uma palavra hebraica que significa a lei, não é? E isto são os 5 primeiros livros da Bíblia, que são os livros que são atribuídos a Moisés. Queres enumerá-los? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros. Portanto, vão até Josué. Portanto, foram os livros que eles leram nessa altura, não é? Que era o que existia também. Que eram os 5 livros, portanto, escritos por Moisés, à qual eles chamavam a Tora. A Tora, portanto, os 5 primeiros livros da Bíblia, que era o que havia naquela altura, não é? Exatamente. Era o que havia naquela altura. E Tora, portanto, significa, ao pé da letra, significa a lei. Mas não nos vamos restringir e achar que só foram lidos os 10 mandamentos. Até porque o povo esteve reunido desde a alva até ao meio-dia. A manhã toda, foram exatamente. 7 ou 8 horas que o povo esteve ali reunido. Claro. Ora, não foi só para ouvir os 10 mandamentos, é evidente, não é? Nós sabemos que Esdras começou primeiramente com oração e com louvor a Deus, e só depois é que começou a leitura da palavra. Claro. E aqui a lição menciona-nos uma coisa curiosa, e de facto é assim que a gente deve interpretar, que nós deveríamos, na nossa cabeça, em vez de traduzir Tora por lei, devíamos traduzir mais por instruções. Digamos que é um manual de instruções para o povo sobre a lei de Deus e outros conteúdos, porque há muito conteúdo histórico que o povo foi relembrado. Foi relembrando, portanto, desde a criação até Josué. Leitura foi um recordar de tudo aquilo que ao longo do tempo, com o cativeiro e principalmente para as novas gerações, e neste caso para os estrangeiros, mas para todo o povo, foi para todo o povo em geral, foi um recordar de toda a história da humanidade até àquela altura e todos os milagres, tudo o que Deus tinha feito ao longo das gerações, não é? Daquelas gerações todas, que culminou naquele momento. E foi recordado todas as lutas pelas quais o povo de Deus passou no processo de seguir a Deus. Foi recordado particularmente a fidelidade de Deus para com o povo. Portanto, a Tora é mais do que a lei, não é? É toda a história do povo de Deus. Exatamente. E particularmente a revelação da orientação de Deus. Portanto, do amor, do cuidado de Deus para com o povo. Este momento foi muito especial também para o povo, não só para recordar de facto as leis de Deus e para se arrependerem, mas para lhes recordar as suas próprias raízes, porque isto é um povo, não nos podemos esquecer que estes anos todos no cativeiro... Exato, mas foram 70 anos, não é?
As pessoas perdem as suas raízes, não é? Perderam raízes, não é? Foram influenciados pela cultura persa, não é? E um povo sem raízes perde a sua identidade. É um barco à deriva, não é? Não tem identidade. Claro. E era importante. Deus sabia esta importância. Deus sabia a importância de nós nos identificarmos, nós termos de facto algo com que nos identificarmos, termos uma história passada que define aquilo que nós também somos hoje, que nos ajuda a perceber quem somos nós e porque é que estamos aqui. E o povo precisava, de facto, de retomar, de reconhecer, de recuperar a sua identidade, a sua história, a sua identidade, a sua fé, não é? Portanto, lá está, o texto realça aquilo que já referimos, não é? O facto de o povo desejar ouvir a palavra de Deus provavelmente foi o resultado de Esdras ler e ensinar a palavra de Deus desde a sua chegada a Jerusalém, cerca de 13 anos antes, não é? Exatamente. Cerca de 13 anos antes, já tínhamos referido isto. E é interessante agora que a lição é importante agora acrescenta aqui o pormenor dos tais 13 homens, um pormenor interessante. Mas antes de falarmos da exposição da palavra, há aqui uma frase que eu gostei muito, portanto, que mostra de facto ao longo destes 13 anos que Esdras era dedicado à obra de Deus e que estava determinado a fazer a diferença, e depois diz-nos aqui que encher-nos da palavra cria um anseio mais profundo por Deus na nossa vida. Quanto mais buscarmos a palavra de Deus, mais necessidade vamos ter de Deus. Claro. É muito engraçado ver como isto funciona. Claro. Quanto mais, no fundo é quanto mais conhecimento eu tenho, mais conhecimento eu quero ter. É verdade. E como é uma fonte inesgotável, exatamente. Como Deus, portanto, a palavra de Deus é uma fonte inesgotável, nunca chegaremos ao fim, portanto, desejaremos sempre mais e mais, não é? Portanto, o estudo da palavra de Deus aumenta o desejo de a estudar cada vez mais, sem dúvida alguma. E para isto é necessário que nós, de facto, não dá só para ouvir. A gente diz que há uma distinção entre... Nós temos dois verbos que podem ser sinónimos, que é o ouvir e o escutar. Claro. Mas quando nós muitas vezes falamos em escutar é muito mais do que ouvir, não é? Estar muito mais atento, é ter compreensão naquilo que ouvimos, não é? Claro. É esforçar-nos por entender o significado. Por ter o tal bom ânimo, claro, não é? Claro. É ter prazer na palavra de Deus, não é? É receber as instruções, aceitar estas instruções e estes conselhos de Deus e, por último, pôr em prática. Sem dúvida. O processo é muito importante. Claro, porque lá está, esta leitura, portanto, o conhecimento da palavra de Deus deve-nos levar exatamente na prática a exercer aquilo que acabamos de conhecer, não é? Portanto, as ações são importantes. Exatamente. As ações são importantes. Não basta ouvir. É assim, não basta é que adianta eu ouvir constantemente instruções? Claro. Vamos dar um exemplo prático na nossa vida. O que é que adianta eu ir para as aulas de código e ouvir? Pois, não é? E ouvir, ouços, temos que fazer... Há um determinado número de aulas que é obrigatório por lei fazer-se, não me recordo já de quantas, até porque também as coisas entretanto alteraram, claro. Não interessa. Mas nós sabemos que, se queremos tirar a carta, temos que ter um determinado número de aulas teóricas. O que é que me adianta ir às aulas teóricas, estar lá 1 hora, se depois, quando venho para a rua... ignoro completamente tudo o que eu ouvi na aula, ou seja, não ponho em prática. Quer dizer, não dava para andar na rua, nem nos passeios, não é? Seria tudo caótico. Vamos só até o próprio Jesus, agora, desculpa, só um parênteses, o próprio Jesus contou aquela parábola dos edificadores, um construiu a casa sobre a areia, outro construiu a casa sobre a rocha. É isso mesmo. Aquele que lê ou aquele que ouve, mas não pratica, é semelhante àquele que constrói, exatamente, o tolo constrói a casa na areia. Agora, aquele que ouve ou que lê e pratica e põe em prática, esse constrói a sua casa sobre a rocha, não é? Bem firme e segura. Vamos só interromper para ouvirmos um momento musical. Como é costume, este momento musical é patrocinado pelo Sextas à Noite, da Igreja da Vintes, e vamos ouvir então a Eunice Ferreira cantando Junto a Ti. Sem malas nem bagagens eu vim para ficar. Sou um pobre viajante que chegou ao seu lugar. Deixei ao pé da cruz todo o peso sem valor e enfim leve posso me lançar num abraço acolhedor. Junto a ti, meu Jesus.
ti, meu Jesus, tenho vida abundante, um sorriso constante. Junto a ti anseio morar, cada dia junto a ti. Nem a morte, o presente, nem o alto ou profundo poderão separar-me do teu amor. Junto a ti, meu Jesus, tenho vida abundante, um sorriso constante. Junto a ti anseio morar, cada dia junto a ti, cada dia junto a ti. Olha, retomando então o... Carlos, desculpa, esperemos que tenham gostado do momento musical e agora sim, esta lição é tão interessante que vamos então continuar. Claro, tá bem. Bora, Carlos. Ok. Portanto, tanto como referimos há pouco, havia então 2 grupos de 13 homens. É interessante este pormenor. É muito Portanto, 2 interessante. grupos de 13 homens que apoiavam exatamente a leitura, Esdras e Neemias na apresentação da palavra. Não é? Diz que o primeiro grupo de 13 homens ajudou na leitura. Na própria leitura. Provavelmente alternava e depois ajudavam a segurar os rolos, Exato, os rolos eram pesados. É muito interessante claro que isto é um facto histórico, Claro. mas é interessante perceber. De facto, era necessário mais do que um homem para fazer a leitura da Tora, porque eram rolos grandes e pesados e tinham que ser desenrolados. Portanto, tinha que sempre alguém que segurar, que desenrolar, para se poder fazer, para alguém poder fazer a leitura. Portanto, logo aqui ia sempre ser necessário mais do que Esdras, mais do que um homem a ajudar Esdras. Mas é giro ver que também é este lado mais prático, não é? Do facto de eles tiveram entre 7 a 8 horas a fazer leitura. Claro. Era desgastante ser sempre a mesma pessoa a fazer a leitura. Claro. E então alternavam a leitura, porque tiveram ali a manhã toda. Diz que desde a alva até ao meio-dia, não é? Portanto, seria cansativo, se fosse só uma pessoa a ler, estar aquelas horas todas a ler, seria cansativo para ela, para essa pessoa, e seria cansativo para quem o ouvia, não é? Portanto, vários leitores, portanto, vários colaboradores, portanto, a leitura com certeza foi muito mais interessante. Dinâmica. Exatamente. E depois havia um segundo grupo de 13, isto também é interessante, que ajudava na interpretação daquilo que foi lido, na explicação daquilo que foi lido. E a lição vai mais longe. Exatamente, porque também é importante também perceber uma coisa, é que muitos tinham dificuldade com o hebraico, porque eles tinham estado 70 anos, especialmente as novas gerações, não é? A nova geração, eles tinham estado 70 anos em Babilónia, e em Babilónia a língua essencial era o aramaico. Portanto, e a leitura da Bíblia, a leitura da Tora, que estava a ser feita em hebraico, porque o que havia naquela altura estava escrito em hebraico, Exato. Não é? Havia alguns que tinham, especialmente a geração mais antigas ainda compreendiam. Agora a geração mais nova tinha dificuldade em perceber o hebraico, não é? E não esquecendo que também tínhamos estrangeiros neste grupo. E também havia estrangeiros, exatamente. Portanto, daí a necessidade da explicação. Estes 13 homens tinham um papel super importante. Claro. Portanto, para além de ajudarem na interpretação dos próprios textos, ajudavam na compreensão e na tradução. Portanto, estamos a falar de tradução literal. Claro. Traduzir mesmo para o aramaico e para outras línguas. Não sabemos quantas línguas é que eles fizeram a tradução, para que todo o povo e todo o estrangeiro fosse abrangido. Que não houvesse ninguém que dissesse isto é tudo muito giro, mas não é para mim porque já me excluíram à partida porque eu não falo hebraico. É interessante realmente... Todos os detalhes, todos os pormenores... Sim. É interessante realçar isso. Porque a preocupação deles foi que toda a gente entendesse. Toda a gente, desde as crianças até os mais todos. As crianças que já tinham idade para... Até os estrangeiros. Já tinham compreensão, todas as crianças já com compreensão estavam incluídas naquele grupo, não ficaram em casa. Portanto, eles já tinham a preocupação que ninguém saísse dali vazio, com a alma vazia. Era importante ler a palavra de Deus e era importante que todos a compreendessem. Ora, isto também é uma lição importante para nós.
Porque quando falamos na igreja, também devemos ter a preocupação de que toda a gente, porque a igreja, enfim, quem nos ouve, enfim, é composta por várias pessoas, mais velhos, mais novos, várias culturas. Portanto, é importante exatamente que nós falemos de maneira que as pessoas nos compreendam. Todos nos entendam. Todos nos entendam, não é? Pregação e explicação tornam o texto vivo e pressionam os ouvintes a aplicarem pessoalmente a informação. Pois, sem dúvida, sem dúvida. Lá está, sem esta parte prática, sem ouvir, portanto, um resumo daquilo que está, até porque está depois em Atos 8, 26, 38, ao longo da lição, depois podem estudar mais detalhadamente os textos bíblicos que vêm na própria lição, mas há aqui podemos fazer um fluxograma, que é leitura, explanação / explicação, compreensão e aplicação prática. Exatamente. É giro ver também, lá está a tal importância que isto tem para a nossa vida, não é? A tal parte prática que tem para a nossa vida, não é? Nós necessitamos de saber por nós mesmos o que queremos. Exatamente. Pronto, sem dúvida. Ninguém pode impor aquilo que eu quero ou não quero saber, aquilo em que eu vou acreditar ou não. Ninguém me pode impor isso. Mas isto, de facto, não significa que não possamos ser esclarecidos pelos ensinos dos outros. Era aquilo que eu estava a dizer há pouco. Nós temos que ser nós a tomar a iniciativa, muitas vezes, de buscar este conhecimento. Mas isso não quer dizer que, quando alguém nos quer passar esse conhecimento, que a gente deve dizer que não. E este é um exemplo prático disso. O povo não se limitou a ouvir. O povo ouviu através de um grupo e, através do outro grupo, teve a interpretação, teve a compreensão destes mesmos textos. Claro. É giro ver que o povo quando ouviu, não é, a reação do povo que está descrita em Neemias no capítulo 8, não é? O povo encontrava-se de pé, diz-nos que o povo, quando Esdras começou a falar e quando Esdras louvou a Deus, que o povo levantou, alçou as mãos aos céus e gritou amém, amém, e depois o que é que o povo fez em reverência? Prostrou-se, não é? Portanto, prostrou-se em reverência para com Deus, não é? Que nós demonstramos isto muitas vezes voltando a cara, não é? Tendo o cuidado de pôr o nosso rosto em terra. Quando se diz pôr o rosto em terra, a gente lembra-se... Eu, quando leio esta expressão de pôr o rosto em terra, lembro-me sempre da maneira como os muçulmanos adoram, não é? Mas não tem que ser assim necessariamente. Não necessariamente, Nós não temos que pôr o nosso rosto no sol, portanto, não é literal. É pôr o rosto em terra, de facto, é num ato de reverência para com Deus, reconhecermos de facto a nossa humildade e a nossa pequenez perante Deus. Exatamente. E é giro ver uma expressão de humildade. E foi assim que o povo reagiu. E foi assim que o povo reagiu, não é? E é muito bonito ver o que acontece a seguir, não é? Porque o povo ao longo desta leitura, começou a ficar chocado, porque começaram a perceber quão desviados eles estavam destas normas de Deus, não é? O povo começou a ficar triste, porque o povo começou a ter percepção da sua vida, começou a ver o contraste, não é? Entre a palavra de Deus e a vida que eles estavam a levar. E o contraste era tão grande que o povo se arrependeu e chorou de arrependimento. Chorou de arrependimento, é verdade. E depois é-lhes dito umas palavras maravilhosas. É-lhes dito por 3 vezes. É-lhes dito para não chorarem. Não chorarem. Não havia razão para chorar. Exatamente. É-lhes dito, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Hoje é dia santo. Por 3 vezes é verdade. Isto, que este dia é santo e não vos deveis entristecer, mas sim alegrar no Senhor. Por 3 vezes é dito isto ao povo. Vamos agora ver então, Carlos, porque é que há esta simbiose entre dia santo e alegria. O que é que isto queria significar? E o que é que isto significa para nós hoje em dia? Portanto, é evidente que, portanto, ao lermos a palavra de Deus, nós reconhecemos que a nossa vida muitas vezes não está... E é bom que isso aconteça. Exatamente, o Espírito Santo trabalha no nosso coração dessa forma, não é? Para nos levar exatamente ao arrependimento, a reconhecermos em humildade as nossas falhas, os nossos pecados. Mas não devemos permanecer naquela tristeza. Exatamente, em autocomiseração, não é? Senão seria autocomiseração, exatamente, seria um exagero, não é? Não é isso que Deus pretende. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de amor, não é? É importante que sejamos humildes,
é importante que reconheçamos as nossas falhas, os nossos pecados, mas não vamos estar a vida toda naquela situação, não é? O povo reconheceu exatamente as suas falhas, os seus pecados ao ouvir a leitura da palavra de Deus. O povo entristeceu-se ao comparar exatamente o que estava escrito com aquilo que eles praticavam no seu dia a dia. Mas, alguns até começaram a chorar, como diz realmente a palavra, como diz aqui a lição, não é? E eles então, os líderes disseram, não vos entristeceis, não vos entristeceis. Hoje é dia santo, alegrai-vos no Senhor, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Eu gosto muito desta expressão. A alegria do Senhor é a vossa força. Está em Neemias 8:10. E depois é giro vermos esta parte, que este também era um dia especial, era um dia santo. Não nos podemos esquecer que estavam a decorrer a festa das trombetas. Claro. E esta festa tinha este propósito, não é? O toque das trombetas assinalava de facto um chamado para permanecermos perante Deus e para haver arrependimento. E era isso que o povo estava literalmente a fazer, a atender ao chamado de Deus e a arrepender-se. Mas porque este dia se destinava a lembrar o povo de Deus, de se voltar precisamente, o povo de se voltar para Deus, claro que é compreensível o choro e o pranto. São compreensíveis. Mas os líderes lembraram aos membros do povo que uma vez que se tinham arrependido, há outra face da moeda. Há o arrependimento e depois há o regozijo que vem com esse arrependimento, não é? Porque Deus tinha os ouvido. Porque Deus os tinha ouvido. Portanto, nós permanecermos sempre na parte só do arrependimento e sempre a chorarmos e lá está a alimentar a autocomiseração, até é uma afronta para Deus. Claro. Porque Deus diz-nos, então se eu te ouvi, se eu te perdoei, se estás limpo, se através do sacrifício que o meu filho fez, tu estás salvo, então alegra-te. A tua obrigação agora é alegrar-te. Exatamente, agora é regozijar-te. Exatamente, exatamente. E é tão bonito ver a esperança e a certeza que Deus nos oferece quando há lugar ao arrependimento. Claro. E foi isto que o povo vivenciou. E é giro ver isto da alegria do Senhor, não é? Que a lição menciona-nos que esta palavra só surge duas vezes na Bíblia. Exatamente. 2 vezes. É aqui e é em Salmo, não é? Em Salmos de Davi. E é bonito perceber isto, não é? Deleitar-nos no Senhor, na sua bondade, regozijar-nos por causa de tudo o que Deus tem feito na nossa vida e tudo o que Deus nos fez, tudo o que Deus proveu, é algo que deveríamos esforçar-nos por fazer todos os dias. Lá está a parte prática para a nossa vida. E já agora, deixa-me só acrescentar, que vem complementar também aquilo, reforçar aquilo que acabaste de referir, esta frase inicial da lição de quinta-feira que diz: a alegria do Senhor é a vossa força, Neemias 8:10, vem recordar-nos de que é vontade de Deus que nos regozijemos e de que gozemos a vida. Exatamente. Portanto, uma vez ouvi um pastor dizer que um cristão triste é um triste cristão. Portanto, não devemos ser dominados pela tristeza. É verdade que ao reconhecermos os nossos pecados, as nossas falhas, ficamos tristes. Foi aquilo que tu referiste há pouco. Mas não devemos permanecer nesse estado, não é? Devemos avançar. Devemos regozijar no perdão de Deus, regozijar na vontade de Deus. Portanto, a alegria do Senhor é a vossa força, vou ler novamente, vem recordar-nos de que é vontade de Deus que nos regozijemos e de que gozemos a vida. E depois, Carlos, é engraçado ver, porque a gente depois põe-se assim a pensar, mas a fórmula é assim tão simples? É. Nós, como humanos, temos sempre tendência para complicar, mas Deus tornou tudo tão simples e tão acessível. Deleitar-nos em Deus, portanto, reconhecermos, não é? Contar as nossas bênçãos diariamente, reconhecermos a influência que Deus tem sido na nossa vida, reconhecermos tudo o que Deus tem feito por nós, dá-nos a força para encararmos o dia e para lidarmos com o que quer que nos apresente. É tão simples quanto isto. Sem dúvida. Quando nós buscamos a Deus diariamente, acima de tudo, quando temos este espírito alegre, isto dá-nos forças para enfrentarmos tudo o que nos possa deparar durante o dia. A vida do cristão não é uma vida só de tristeza, reforçando exatamente aquilo que temos estado a dizer. Há aquela expressão do apóstolo Paulo em que ele diz: regozijai-vos. Outra vez digo, regozijai-vos. Ele até insiste, ele até repete, não é? Regozijai-vos. Outra vez digo, regozijai-vos. A vida do cristão é uma vida de alegria. Porque, ao fim e ao cabo, temos as bênçãos de Deus aqui nesta terra e temos a promessa da vida eterna no futuro. Temos muitos motivos para nos regozijar e para andarmos alegres.
e não apenas tristes. A única coisa que nos deve entristecer é exatamente o reconhecimento dos nossos pecados. É evidente que Cristo também disse, no mundo tereis aflições. Claro que sim, não há ninguém que não tenha, pecado, todos nós não estamos imunes. Exato, não estamos imunes aos problemas deste mundo, às doenças, aos acidentes, às contrariedades, como os outros lá fora têm, nós também temos, é evidente, não é? Não estamos imunes a isso. O Jesus não enganou ninguém, Jesus disse, portanto... Ele foi muito pragmático, aliás. Exatamente, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, não é? E porque eu venci o mundo, vocês também vencerão, não é? Nós somos vencedores. Portanto, isto realmente, estas palavras são importantes. É, portanto, não esquecermos isto, não é? E depois é muito importante também ver no capítulo de Neemias, concluindo esta leitura de Neemias 8, que no dia seguinte os próprios líderes do povo tiveram a iniciativa de ir querer conhecer mais sobre a palavra de Deus e ir querer saber mais. E isto também é um alerta para nós hoje em dia, não é? É super importante nós termos esta capacidade de, como líderes, porque todos nós temos uma esfera de pessoas a quem influenciamos. Portanto, todos nós, de uma maneira ou de outra, somos líderes. Reconhecendo ou não, todos nós somos um bocadinho líder. Somos influenciados, mas também influenciamos. Porque temos uma esfera, exatamente, somos influenciados, mas também influenciamos. E esta parte da história, não é, do livro de Neemias, perdão, que os próprios líderes quiseram aprender mais e foram ter com Neemias e com Esdras, porque o povo retomou os costumes que tinham perdido, nomeadamente a festa no tabernáculo, que era dormir em tendas. Não vamos ter tempo para explanar muito mais. Aconselho-vos a lerem a lição e a lerem particularmente com muita atenção este capítulo 8. Mas, de facto, os líderes tiveram esta iniciativa. Os líderes queriam dar mais conhecimento ao povo. E, para isso, eles também tinham que ter este conhecimento. E eles tomaram a iniciativa. Mais uma vez, está aqui a iniciativa. Tomar a iniciativa de querer saber mais, de ter mais compreensão sobre a palavra de Deus, para também poder influenciar positivamente os outros. Isto é muito importante para os nossos dias, para cada um de nós. E é interessante realmente que eles acabaram por realizar esta festa dos tabernáculos no dia 15 deste mês que estamos a referir, que é o 7º mês, o mês de Tisri. Uma festa de regozijo, uma festa de alegria, né? Diz que já há muito tempo que eles não realizavam uma festa dos tabernáculos como esta, e retomaram-na e fizeram com tudo o que tinham direito, não é? Esdras deu-lhes a indicação, inclusive, é para irem festejar, para celebrarem, para terem refeição em família, em amigos, faz-nos lembrar um bocadinho dos nossos convívios que nós fazemos aqui, e para repartirem com quem não tinha preparado nada. Mais uma vez a preocupação social, não é? De partilha. A preocupação com a partilha, com a solidariedade, não é? Ellen White, no livro Profetas e Reis, há aqui uma frase, e eu confesso-vos que eu emocionei-me com esta frase, que diz-nos assim: a glória de Deus é envolver os seres humanos pecadores arrependidos nos seus braços de amor, ligar as suas feridas, purificá-los do pecado e vesti-los com os vestidos da justiça. Da salvação. E isto para mim resume a lição. Foi isto que nós vimos ao longo desta lição. É que, de facto, o interesse de Deus, a preocupação de Deus é esta. É que nós tenhamos conhecimento da palavra com o único propósito de nos arrependermos e de permitirmos que Ele atue na nossa vida, permitirmos que Ele, como Pai amoroso que é, nos console nos seus braços de amor e nos liga as feridas. E eu gosto tanto desta imagem, porque é uma imagem, de facto, tão paternal. Tão carinhosa, não é? Claro. Deus é um Pai tão preocupado, que tem este interesse. Quando as crianças se magoam, procuram sempre refúgio nos braços dos seus pais, não é? E muitas vezes as mães até usam aquele truque de onde é que dói? E dão um beijinho na ferida e já passou. E isto tem um efeito, de facto, nas crianças, não é? As crianças, de facto, reconhecem que já passou com aquele carinho, com aquele ato, com aquele gesto de ternura da parte dos pais. E é isto que Deus quer para nós. Ligar as feridas, e é isto que Deus quer para nós, curar as nossas feridas, não é? Dar um beijinho nas nossas feridas, ligar as nossas feridas, suster-nos nos seus braços de amor, para que de facto tenhamos a alegria e o regozijo e a certeza da salvação, a esperança de uma vida melhor, para que possamos levar esta jornada nesta terra de uma maneira diferente. Não como se estivéssemos a carregar um fardo super pesado, mas com ligeireza nos passos, porque sabemos que temos a salvação garantida. E que, à semelhança deste povo, possamos nós tomar a iniciativa de procurar este conhecimento,
de Deus, da sua palavra. Não sei se queres acrescentar alguma coisa para terminar. Quero agradecer a atenção que tiveram connosco, né? Portanto, que Deus os abençoe, portanto, todos aqueles que nos ouvem e as suas respectivas famílias. E uma boa semana, um bom sábado e uma boa semana para todos. Amém.